Abra sua Bíblia comigo no livro do Apocalipse, capítulo 2. Livro do Apocalipse, no capítulo 2. Livro do Apocalipse, capítulo 2. Queria pedir para que fosse projetada a arte. Nesse mês, irmãos, orando ao Senhor, estudando a palavra, o Senhor nos colocou no coração o desejo de fazer uma série de mensagens para a igreja. Então, durante o mês de julho, nós estaremos estudando, ouvindo, falando, conversando a respeito das 7 cartas, ou das 7 igrejas, ou das 7 cartas destinadas às 7 igrejas do Apocalipse. Sei que o Apocalipse é um livro difícil de compreensão, é um livro que requer cuidado, requer exegese, requer hermenêutica, requer uma boa interpretação da palavra de Deus. Mas durante o mês de julho, nós estaremos conversando a respeito dessas 7 igrejas e também dessas 7 cartas que o Senhor Jesus destinou às igrejas que estavam ali na Ásia Menor, na atual Turquia. E hoje eu quero começar essa série de mensagens que está ali intitulada como Estas são as palavras à igreja, porque você vai poder observar que das 7 cartas escritas, os textos ou as cartas sempre iniciam com essa frase. Ou, em outras versões, assim diz aquele que fala, ou esta é a palavra do Senhor. Na NVI nós temos, estas são as palavras à igreja. E tem ali embaixo, a igreja de Vista Alegre. Então que durante o mês de julho, os domingos do mês de julho, a gente possa estar aqui juntos, lendo a palavra do Senhor, ouvindo a palavra do Senhor, aprendendo dessa palavra, entendendo qual é a vontade de Deus para a nossa igreja neste tempo. Amém? Diz assim o texto da palavra do Senhor, Apocalipse capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 7, a primeira carta à igreja em Éfeso. Ao anjo da igreja em Éfeso, escreva: estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Está um pouco alto o som. Conheço as tuas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar os homens maus, que pôs à prova os que se dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado os sofrimentos por causa do meu nome, e não tem desfalecido. Contra você, porém, tenho isso: você abandonou o seu primeiro amor. Lembra-se de onde caiu. Arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Mas há uma coisa a seu favor: você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também as odeio. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja em Vista Alegre. Ao que vencer, darei de comer da árvore da vida, do que está no paraíso de Deus. Amém? Vamos orar ao Senhor. Pai, nós somos gratos a Ti, somos gratos à Tua palavra, somos gratos porque estamos aprendendo de Ti nessa noite. E nessa noite, Senhor, iniciamos uma série de encontros a respeito destes textos tão importantes para nós. Nos ensina, Senhor. Queremos aprender nesse tempo, queremos aprender sobre essas cartas, queremos aprender sobre a Tua palavra. Fala conosco, nós oramos no nome de Jesus. Amém. Apocalipse. Esse é um texto que causa, de um grosso modo, um medo em muita gente. Quando se fala em ler o Apocalipse, quando se fala em estudar o Apocalipse, em aprender sobre o Apocalipse, muitos sentem um medo. Diabo, final dos tempos, inferno. Outros pensam em coisas difíceis de se entender.
muitos sinais, muitas imagens, muitas bestas e muita coisa difícil de se entender. Irmãos, a grosso modo, o livro do Apocalipse, do grego Apocalipse e do latim Revelatio, significa a revelação das últimas coisas. A revelação acerca das últimas coisas, daquilo que Deus vai fazer no final do tempo. E estritamente, o texto do livro do Apocalipse, o Apocalipse de João, ele é um texto que fala de um grande culto celestial. Ele está narrando sobre uma grande festa que é no céu, sobre uma comemoração a respeito das bodas do Cordeiro, daquilo que o Cordeiro de Deus há de fazer nos tempos e como as coisas vão se concluir na história da humanidade e para a igreja. O livro do Apocalipse é um livro de um culto e de uma esperança. O livro do Apocalipse não foi escrito para nos causar medo. O livro do Apocalipse não foi um livro escrito para nos causar desesperança. O livro do Apocalipse não foi um livro escrito como a gente poderia colocar aqui o Senhor dos Anéis ou as Crônicas de Nárnia, um livro de fantasias. Não, o livro do Apocalipse é um livro sobre a revelação das coisas que acontecerão no final dos tempos. E o apóstolo João, que era o pastor na cidade de Éfeso, ele foi levado por Domiciano, que era o imperador romano, para a ilha de Patmos. E ali colocado na ilha de Patmos, para sofrer os castigos por causa da sua fé em Jesus Cristo, ele começa a receber revelações da parte de Deus, começa a receber revelações de Jesus Cristo. E na Bíblia, irmãos, não somente no Apocalipse, há revelações imensas sobre as últimas coisas. Nós podemos ler Daniel, nós podemos ler aquilo que a gente estudou alguns domingos atrás, Mateus 24 e 25, podemos ler 1 Tessalonicenses capítulo 4, capítulo 5, podemos ler 2 Tessalonicenses capítulo 2, podemos ler a primeira carta de João. Tudo isso fala do Apocalipse, tudo isso fala do final das últimas coisas, mas o livro do Apocalipse, ele tem uma revelação especial, ele tem uma linguagem especial. E quando eu e você lemos o livro do Apocalipse, eu sei que é natural surgir dúvidas, eu sei que é natural surgirem confusões, eu sei que é natural a gente não entender muito bem que negócio é esse de dragão, que negócio é esse de besta do mar, com cabeças? Que negócio é esse de besta na terra, com chifres? Que negócio é esse de prostituta sentada em cima de um dragão e de uma mulher grávida que vai para o deserto? É natural que tenha confusão sobre isso. E nós temos algumas linhas de interpretações, nós temos algumas linhas que buscam, nós temos o dispensacionalismo, o pré-milenismo, o pós-milenismo, o amilenismo. Sobre isso nós não vamos tratar nessa série, porque seria necessário fazer um curso de Apocalipse aqui, um curso durante a semana para a gente esmiuçar, aprender a fundo. Mas eu quero conversar contigo nessa noite sobre um apóstolo que está preso na ilha de Patmos, está preso pelo Império Romano, está sendo perseguida, a igreja está sendo morta, a igreja está sendo perseguida, e de repente, Jesus vem até esse homem e fala assim: escreva as minhas palavras, escreva aquilo que eu estou mandando você escrever. Então, naturalmente, irmãos, esse homem queria escrever cartas e mandar às igrejas que estavam dispersas em todo o mundo. Esse homem tinha que escrever em códigos, esse homem tinha que escrever em enigmas, esse homem tinha que escrever em parábolas, para que o Império Romano, que iria pegar essas cartas e levar até as igrejas, não entendesse que ele estava sendo chamado de diabo, não entendesse que ele estava sendo chamado de besta, de anticristo ou do espírito do anticristo. Então, muitas das coisas que o texto está falando, principalmente quando se revela o dragão ou o espírito do anticristo, pode ser que venha um anticristo personificado. Isso é uma questão de interpretação, mas o texto está falando de um espírito do anticristo, de um império do mal, que ele influencia as potestades do tempo presente. Nesse contexto, o Império Romano. No tempo atual, nossos governantes, os senhores desse tempo, aqueles que dominam sobre as nações, aqueles que têm poderes sobre os povos e dominam com uma mão forte, e dominam com uma mão pesada e perseguem a igreja de Jesus Cristo. São esses que a Bíblia chama que tem o espírito do anticristo, que através da espada, dos poderes do tempo presente, perseguem a igreja de Jesus. E é por isso que o livro do Apocalipse não é um livro de desesperança. É por isso que o livro do Apocalipse não é um livro para a gente ficar apreendido em tribulação. Muitos estudam o Apocalipse pensando na grande tribulação.
Outros estudam o Apocalipse pensando na saraiva do céu. Outros estudam o Apocalipse pensando no mar de lago enxofre e fogo. Mas o Apocalipse, ele tem um final. O Apocalipse tem uma conclusão, e no capítulo 21 e 22, não é sobre o fogo, não é sobre grande tribulação, não é sobre sofrimento. No capítulo 21 e 22, a palavra de Deus vai dizer que as velhas coisas passaram, e eis que tudo se fez novo. O livro do Apocalipse é um livro de esperança final. O livro do Apocalipse é um livro de expectativa, é um livro de esperança da igreja, é um livro que faz a igreja olhar para o além. Apesar das perseguições do tempo presente, apesar das tribulações que nós já vivemos agora, no tempo presente, apesar das perseguições contra a igreja de Jesus, haverá um final, uma nova Jerusalém, e lá não haverá mais choro, nem dor, nem trevas, nem tristezas, porque as primeiras coisas já passaram e tudo se fará novo. É sobre isso que diz o Apocalipse. É muito além de tribulação, saraivas, muito além de taças e trombetas. É sobre a esperança e expectativa final da igreja, a salvação da igreja. Só que antes de fazer esse apanhado, e agora a gente fez uma introdução, nós chegamos aqui nas cartas às igrejas. E Jesus, ele dá uma revelação no capítulo 1, que haviam 7 igrejas específicas. Essas 7 igrejas estavam ali na região da Ásia Menor, na atual Turquia. E Éfeso, ela era a capital dessas igrejas, ou melhor, ela era a capital de toda aquela Ásia Menor. Então a primeira igreja que vai receber a carta é a igreja que estava na capital da Ásia Menor, a igreja de Éfeso. E o texto está falando mais acima, no capítulo 1, no versículo 11, Jesus dá uma ordem a João e diz assim: escreva num livro o que você vê e envie às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. No versículo 17 vai dizer assim: quando o vi, caí aos seus pés como morto. Então ele colocou a sua mão direita sobre mim e disse Jesus: não tenha medo, eu sou o primeiro, eu sou o último, eu sou aquele que vive, que estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre. Eu tenho a chave da morte e do Hades. Escreva, pois, as coisas que você viu, tanto as presentes como as que acontecerão. Este é o mistério das 7 estrelas que você viu, a minha mão direita, e 7 candelabros, que são as 7 estrelas, que são os 7 anjos das 7 igrejas. E os 7 candelabros são as 7 igrejas. Então Jesus, ele faz uma introdução a respeito de todas as cartas que nós vamos estudar ao longo do mês de julho. Jesus, ele fala para João: João, escreva tudo aquilo que eu vou te falar. E a primeira coisa que Jesus já começa a falar, que serve para mim e para você nessa noite é: João, não fique temerário com o espírito do anticristo. Não fique temerário com os poderes do tempo presente. Não fique temerário com o Império Romano. Não fique temerário com aqueles que perseguem a igreja, com aqueles que lutam contra a igreja, porque eu sou o princípio e o fim. Eu sou o alfa, eu sou o ômega. Eu sou aquele que vive e que esteve morto, mas que agora vivo estou para todo sempre. Então há uma esperança final aqui. Antes de começar as cartas, Jesus já insere uma expectativa para a igreja. Então Deus tem uma mensagem para a Vista Alegre nessa noite. Não fique com medo do espírito do anticristo. Não fique com medo dos espíritos maus que influenciam governantes, que influenciam nações. Não fique, meu irmão e minha irmã, com medo de possíveis perseguições, ou de perseguições que a igreja de Jesus já sofre no mundo todo, porque Jesus não perdeu o controle da história. Ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o princípio, ele é o fim. Ele é aquele que estava vivo, que morreu e que ressuscitou e que está à direita de Deus, e agora ele controla todas as coisas. Ele tem na palma de suas mãos o controle do Hades e do inferno. E aí nós iniciamos agora a igreja de Éfeso. Essa é a primeira igreja, e o texto está dizendo no versículo 20: há os 7 candelabros. Isso faz respeito, ou melhor, um candelabro com 7 velas. Isso faz menção àquela menorá, irmãos, que é aquele candelabro judaico onde havia 7 velas. E aqui ele diz que também há 7 anjos. Possivelmente, e a imagem de anjo vai se referir a enviados.
mensageiros, contextualizando, pregadores, pastores ou pastor da igreja. Então Jesus vai destinar uma carta ao pastor e à igreja. E ele diz assim na carta, e ele fala para nós nessa noite: ao anjo da igreja de Éfeso escreve: estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em suas mãos, ele que anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Conheço as tuas obras e o teu trabalho árduo, a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar os homens maus e que pôs à prova aqueles que se dizem apóstolos. A primeira coisa que Jesus fala à igreja de Éfeso, e que Jesus vai falar a nós nessa noite, é que ao destinar a sua carta à igreja de Éfeso, ao se comunicar com a sua igreja, ao se comunicar comigo e com você nessa noite, a primeira coisa que ele diz é: eu ando no meio dos candelabros e eu tenho as 7 estrelas nas minhas mãos. Em outra palavra, Jesus anda no meio da sua igreja. Jesus está no meio de nós. Jesus nunca abandonou o seu povo, não importa a tribulação, a dificuldade, o apocalipse, a grande tribulação ou grandes dificuldades que a igreja enfrenta ou enfrentará, ou quando Jesus voltar que a igreja sairá, não importa as dificuldades que a gente viva no tempo presente, as perseguições, Jesus ainda está no nosso meio. E ele diz aqui que ele tem 7 estrelas, que também são os 7 anjos, e as 7 estrelas estão nas suas mãos. Em outra palavra, os pastores da igreja, os mensageiros da igreja estão nas mãos do Senhor. E eu tenho uma palavra para te dizer nessa noite, meu irmão e minha irmã, que está me ouvindo. A primeira notícia que Jesus dá à igreja de Éfeso e dá à igreja de Vista Alegre nessa noite é que Ele está aqui no meio de nós e nós estamos na palma de suas mãos. Ele não perdeu o controle da igreja de Vista Alegre, ele não perdeu o controle da história, ele não perdeu o controle das igrejas, ele ainda é o Emanuel, o Deus conosco. Ele governa sobre a história e ele dirige a sua igreja. E aí ele vai começar a falar algo interessante. Ele diz no versículo 2: conheço as tuas obras, o teu trabalho árduo e perseverante, sei que você não tem tolerado os homens maus que se dizem apóstolos. E aí olha que interessante, Jesus, ele começa falando para nós nessa noite, igreja de Éfeso, igreja de Vista Alegre: eu ando no meio de vocês, eu vivo no meio de vocês, e eu sei quem são vocês, eu conheço as suas obras, eu conheço o seu trabalho, eu sei quem é a igreja de Vista Alegre, eu sei o que a igreja de Vista Alegre possui, e eu sei o que a igreja de Vista Alegre trabalha. E aí ele vai falar um grande elogio aqui: vocês têm colocado à prova aqueles que são homens maus que se dizem apóstolos. Nesse contexto histórico, havia muitos homens que queriam títulos. Você já viu isso daí por aí, irmãos? Nesse contexto histórico, havia muitos homens que queriam ganhar importância. Haviam homens, lembra que eu falei que o pastor de Éfeso era João? João estava preso na ilha de Patmos. Haviam homens que, aproveitando que João estava longe, aproveitando que o pastor estava longe, pastor Abimael, aproveitando que o pastor não estava pronto ali para tomar conta do rebanho, se infiltrava no meio do rebanho de Deus, querendo títulos, querendo importância, querendo fama, se dizendo apóstolos. Apóstolo, irmão, significa enviado. E no Novo Testamento, nós falamos na EBD isso hoje de manhã, apóstolo é todo aquele que viu a Jesus, todo aquele que andou com Jesus. É por isso que Paulo, ele outorga para si o título de apóstolo, porque ele também viu a Jesus. E com todo respeito aos irmãos de outras denominações que têm apóstolos nas suas igrejas, mas nós particularmente não acreditamos em apóstolos nos dias atuais. Porque a Bíblia diz que a apostolicidade é uma autoridade normativa. Foram os apóstolos que escreveram as palavras de Jesus, foram os apóstolos que registraram a mensagem de Jesus, foram os apóstolos que deram as doutrinas à igreja. E é por isso que quando a Bíblia diz que Éfeso colocou os falsos mestres que queriam títulos, colocou eles à prova, eu não estou querendo dizer que quem é apóstolo no dia atual é falso mestre. Não quero ofender os nossos irmãos, não é sobre isso que eu estou falando aqui. O que o texto está dizendo é que todo aquele que se diz enviado pelo Senhor tem que ser colocado à prova pela igreja. Todo aquele que diz assim, eu sou homem de Deus, tem que ser provado pela igreja.
Todo aquele que quer ganhar proeminência, destaque, todo aquele que quer ser pastor, quer ser diácono, quer ser líder, tem que ser provado pela igreja, para que a igreja não abrace homens maus. É isso que o texto está dizendo para nós nessa noite. A igreja de Éfeso era uma igreja que olhava os homens e não ficavam emocionados. Mas sabe o que está acontecendo nos dias atuais? E é por isso que eu não estou me referindo a outras denominações, existe até homens que se chamam apóstolos nos dias atuais, que são homens de Deus. Eu tenho respeito por eles. Mas a igreja de Jesus, irmãos, fulaninho, pastor Abimael, é artista lá no mundo. Canta pagode, funk, vai no BBB, faz um monte de coisa. Se converteu. A igreja, gente, fulano se converteu. Bota no púlpito, dá o microfone, é uma bênção, dá destaque, conta o testemunho. Paulo vai dizer na carta a Timóteo, não ordena os neófitos, os novos na fé, para que eles não caiam na soberba do diabo. A igreja de Jesus tem que amadurecer. A igreja de Jesus precisa aprender com a igreja de Éfeso e aprender a colocar à prova aqueles que se dizem homens de Deus. Sabe por quê? Porque vem aqui, se converteu ontem, no dia seguinte está no púlpito. No dia seguinte está pregando, não tem vida com Deus, não tem vida de oração, não tem testemunho, nunca foi colocado à prova por igreja nenhuma. No dia seguinte está pregando, no terceiro dia está desviado, está falando mal da igreja. Aí vai para a televisão, vai para podcast, que a igreja é isso, a igreja é aquilo, a igreja é homofóbica, a igreja não sei o quê. Conhece nada de doutrina, conhece nada da palavra de Deus. A igreja precisa colocar à prova aqueles que se dizem apóstolos. Olha o que o texto está dizendo para nós. A igreja de Éfeso era uma igreja madura, que trabalhava e colocava à prova aqueles que queriam ser autoridades. Que interessante isso. Versículo 3, vocês têm suportado os sofrimentos por causa do meu nome, e não têm desfalecido. Olha só que interessante, irmãos, que o texto está falando no versículo 3, a igreja fiel, a igreja de Éfeso, é aquela que suporta sofrimentos. É aquela que enfrenta sofrimentos. E aí eu tenho uma notícia, meu amado irmão, minha amada irmã, para lhe dar nessa noite. Viver a vida cristã é inerente ao sofrimento. Se você quiser ter uma vida, se você quiser viver essa vida, essa existência, e se você quiser ser cristão, notícia, você vai sofrer. Você vai ser perseguido. Você vai ser mal falado, as pessoas vão interpretar você mal, as pessoas vão dizer que você é intolerante, que a Bíblia é retrógrada. Esses dias eu vi na internet que agora o ChatGPT vai reescrever a Bíblia. Eu vi isso na internet. Que legal, loucura. Sabe por quê, irmãos? Porque a Bíblia é insuportável para aqueles que estão perecendo. A Bíblia é insuportável para os nicolaítas. E sabe quem são esses daqui que está falando lá no versículo 6? Mas há uma coisa que vocês não suportam no meio de vocês, que são os nicolaítas. Jesus fala, a quem eu odeio. Os nicolaítas, há muito debate sobre quem era exatamente esse grupo, essa seita. Mas a grosso modo, os pesquisadores vão dizer que os nicolaítas são aqueles que se infiltravam na igreja e eles tinham duas pregações principais. Tudo bem comer comidas sacrificadas a ídolos, e tudo bem viver na imoralidade sexual. Duas doutrinas que os nicolaítas ensinavam nas igrejas. Tudo bem comer carnes sacrificadas a ídolos, tudo bem viver imoralidade sexual. A Bíblia está dizendo que Jesus odeia os nicolaítas. Palavra severa. Não, Jesus é só love, Jesus é amor, Jesus é legal. Esse Jesus da internet do século 21 é o Jesus que, não, está tudo certo, peca aí, está tranquilo, nós te ama. Não é assim? A palavra está dizendo que Jesus abominava os nicolaítas. Só que a igreja de Éfeso tinha uma coisa especial. Assim como Jesus odiava, a igreja também não suportava as falsas doutrinas. Jesus, ele parabeniza a igreja de Éfeso. Ele fala assim, vocês estão de parabéns. Sabe por quê? Porque vocês também não aceitam no meio de vocês falsas doutrinas. Olha só, irmãos, que interessante. Jesus não somente odeia o pecado, não somente odeia as falsas doutrinas, como ele parabeniza uma igreja que prega contra o pecado. E aí eu tenho uma notícia para te dizer, que tem a ver com o versículo 3. Toda vez que eu e você pregarmos contra o pecado, seremos perseguidos.
Toda vez que eu e você nos colocarmos na posição de falar com aquilo que a Bíblia ensina, de pregar a respeito do evangelho verdadeiro, de pregar contra todo tipo de imoralidade sexual, se preparem, vem aí perseguição. Só que Jesus nos chamou para isso. Foi para isso mesmo que Jesus nos chamou. E aí o texto está dizendo, para mim e para você, que essa igreja era uma igreja que guardava a sã doutrina. Era uma igreja que guardava a palavra de Deus. Era uma igreja que era conhecida pelo seu trabalho, que era uma igreja conhecida pela sua dedicação, mas surgiu um problema nessa igreja. Todas as cartas, irmãos, você vai ver advertências, elogios e principalmente uma chamada de atenção, uma advertência. E Jesus vai falar lá no versículo 4: contra você, porém, tenho isso, que você abandonou o seu primeiro amor. Sabe o que a Bíblia está falando para mim e para você nessa noite? Ouça aí, ouça aqui, acompanhe comigo. A igreja de Éfeso é uma igreja que guardava a sã doutrina. A igreja de Éfeso era uma igreja que colocava à prova aqueles que queriam ser líderes. A igreja de Éfeso era uma igreja que condenava seitas imorais. A igreja de Éfeso estava plantada numa grande cidade, numa grande capital, e havia nesse tempo, irmãos, a título de profundidade histórica, havia nessa cidade, nesse contexto histórico, um dos maiores templos, a deusa Diana para os romanos, ou Artemis para os gregos. Ali chegavam gente de todo o Império Romano para se deitar, para cultuar, e principalmente para cultuar o Império Romano e o imperador que era cultuado naquele lugar. E aí o texto está dizendo que apesar da idolatria, apesar da imoralidade sexual, apesar de viver no meio de uma sociedade que lutava contra a sã doutrina, a igreja de Éfeso permanecia fiel. A igreja de Éfeso permanecia guardando a palavra. A igreja de Éfeso, apesar de toda a idolatria que havia naquela cidade, ela guardava a sã doutrina. E aí a gente poderia dizer: que igreja fantástica! Que igreja linda! Vamos louvar essa igreja, vamos ser igual a essa igreja. E aí Jesus, espera lá. Tenho, porém, contra ti, que deixastes o teu primeiro amor. Sabe o que o texto está dizendo? A gente pode guardar a sã doutrina só por legalismo. A gente pode guardar a Bíblia sendo um legalista, um fariseu. A gente pode pôr à prova falsos líderes, falsos apóstolos, somente através do legalismo. Ou a gente pode, como ele disse aqui no texto, conheça as tuas obras, a gente pode entrar no hábito de trabalhar para o Senhor por puro costume religioso. Perdeu o primeiro amor. Sabe quando a gente vira religioso? Sabe quando a gente começa a entender tudo da instituição batista, tudo da reforma protestante, tudo a respeito do cristianismo, mas já não sabe mais o que é amar o próximo? Sabe quando a gente entende tudo de Gênesis e Apocalipse, entende tudo da exegese bíblica, entende tudo da hermenêutica, olha para a vida do irmãozinho e fala: o pastor Abimael não está muito santo não. O pastor Abimael, segundo a regra número 3 do capítulo 5 do livro tal, o pastor Abimael veio todo de preto hoje, estranho. Temos que chamar a irmã Glaucia para conversar. E aí a gente vai se tornando uma igreja legalista. E aí a gente vai se tornando uma igreja que só sabe provar, só sabe analisar. O irmão é batista? O irmão sabe os 6 pontos da denominação batista? O irmão sabe os 10 mandamentos? E aí a gente começa a fazer categorias de quem é santo, categorias de quem é bom, categorias de quem é ungido, categorias de quem é espiritual. Se vem à igreja, levanta a mão e sente o arrepio na espinha, esse é espiritual. Mas se louva quietinho no canto, esse está mais ou menos. E aí a gente vai, pastor Abimael, escolhendo quem são os espirituais do nosso meio. E aí quem é espiritual? Espiritual é você ir numa igreja onde o pastor bota a mão na cabeça e cai na hora. Aí é espiritual. O Espírito está lá. E aí se o pastor pregar uma palavra simples aqui, não é espiritual. É espiritual, mais ou menos.
E aí a gente vai medindo a fé, medindo as igrejas, medindo os pastores, medindo os apóstolos. Jesus está falando, poxa, legal que você sabe medir, legal que você tem um trabalho, legal que você tem uma dedicação. Olha o que Jesus está falando, eu conheço as tuas obras. Eu sei quem é você, eu sei que você é o primeiro a chegar às 7 horas da manhã no domingo, já está na portaria, para receber os irmãos. Bom dia, meus irmãos. Eu sei que lá 10 horas da noite, quando acaba o domingo, você é o último a sair da igreja. Boa noite, meus irmãos, vai em paz. Eu sei que você trabalha, eu sei que você se dedica, mas você está fazendo isso por quê? Jesus está falando assim, Éfeso, você trabalha muito bem. Você guarda essa doutrina, você avalia quem é profeta, quem não é profeta, mas você está fazendo isso por religiosidade, por tradicionalismo, porque você se habituou às categorias da religião, você se habituou a ir domingo à noite e não ficar vendo Faustão em casa, você se habituou às categorias da fé, e aí Jesus diz à igreja de Éfeso, volta para o primeiro amor, volta a fazer porque você me ama, volta a fazer porque você ama o seu irmão. Volta a fazer porque você sabe que a melhor coisa da sua vida é a salvação eterna. Volta a trabalhar porque você ama servir a Deus. Volta a se dedicar e ensinar a palavra porque você ama edificar a vida do seu irmão. Volta a amar, volta a abraçar, volta a acolher, volta a trazer para perto. Cuidado para que no cuidado com a sã doutrina você não caia em legalismo, Éfeso. Você não caia no extremo. Cuidado que na hora de praticar as boas obras, cuidado que na hora de trabalhar e se dedicar, você não caia na religiosidade. Tudo que você deve fazer, Éfeso, tudo que nós precisamos fazer, Vista Alegre, se não tiver o amor, de nada valerá. 1 Coríntios capítulo 13. Porque se nós trabalharmos, se nós nos dedicarmos, se nós formos fiéis à sã doutrina, se nós colocarmos falsos apóstolos à prova, mas nos faltar o amor no coração, igreja, nos faltar o amor pelo próximo, nos faltar o amor a Deus sobre todas as coisas, nós somos como um sino que retine. Paulo vai dizer em 1 Coríntios capítulo 3, se me faltar o amor, de nada me adiantaria profetizar, falar em línguas, pregar, cantar, trabalhar, servir a Deus, se não tiver o amor. E aí Jesus está falando para a igreja de Éfeso, Éfeso, você tem muitas qualidades, você tem muitas coisas boas, você tem muitos motivos de eu aplaudir você, mas falta uma coisa, lembra-te de onde caíste. Olha o versículo 5, lembra-te de onde caiu, arrependa-te, pratica o que praticava no princípio. Aí vem a ameaça, eu não queria ser ameaçado por Jesus, meu irmão. Se você não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do seu lugar. Meu irmão, eu não sei você, mas se Jesus, pastor Abimael, eu não sei você, mas eu estou falando de mim. Jesus vira para mim e fala assim, ó, se arrepende, senão você, ó, vai ser cortado. Está entendendo? Se arrepende, senão, ó, estou tirando você. Eu coloco um melhor no teu lugar. Na obra de Deus, irmãos, nunca faltarão os recursos de Deus. Mas somos nós, enquanto recursos de Deus, enquanto homens e mulheres usados por Deus, que temos que nos arrepender todos os dias. Ninguém vai ser salvo por obras. Ninguém vai ser salvo por ações, ninguém vai ser salvo por pregar eloquentemente, ninguém vai ser salvo por atrair multidões. Naquele dia Jesus dirá a muito, Senhor, em teu nome profetizamos, em teu nome expulsamos demônio, em teu nome curamos. Jesus vai dizer para esses, afasta-se de mim porque eu não vos conheço. Olha o que Jesus está falando, volta ao primeiro amor. Lembra de onde você caiu e se arrependa, senão eu vou tirar você. Eu vou tirar você. E eu não sei você, irmão, mas eu não queria ouvir esse nível de ameaça. Eu não queria ouvir isso da parte do mestre. Só que Jesus falou isso à igreja que estava em Éfeso. E será que Jesus não está falando algo aos nossos corações nessa noite? Será que Jesus não está falando algo à igreja de Vista Alegre? Será, irmãos, que não estamos correndo o risco de cair na religiosidade? Será que não estamos correndo o risco de ser avaliadores da espiritualidade alheia? Avaliadores da pregação do pastor Abimael?
avaliadores da qualidade do serviço do Edmar, avaliadores do pastorado do pastor Davidson, avaliadores de qualidade, e não estamos mais no primeiro amor. Jesus nos fala nessa noite: lembra-te de onde caíste, volta para o primeiro amor. E aí o versículo 7, ele vai falar algo maravilhoso: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso. E todas as cartas, a gente vai analisar isso ao longo do mês de julho, todas as cartas não acabam na ameaça. Isso que é fantástico em Jesus. Jesus, ele é didático nos seus processos. Jesus, ele é didático nas suas falas. Ele fala, olha só, é muito interessante, né? Olha só, senta aqui bonitinho, senta aqui, igreja de Vista Alegre, senta aqui. Deixa eu falar um negócio para você. Volta, se arrepende, se conserta comigo, senão eu vou ter que te tirar do teu lugar. Mas olha só, eu tenho um paraíso para você. Eu tenho uma árvore da vida para você. Eu tenho um lugar melhor para você. O final do texto nunca é sobre condenação. O final do texto, e eu falei isso no início da mensagem, o final do Apocalipse não é sobre os 7 candelabros, não é sobre as 7 trombetas, não é sobre as 7 taças. A gente está fazendo uma escatologia de deixados para trás, escatologia de Hollywood. Irmão, cuidado com a escatologia de Hollywood, cuidado com esse negócio de sumir, o avião caiu, cuidado com esse negócio, irmão. Cuidado com a escatologia norte-americana. O que o texto está dizendo é que o Apocalipse não acaba aí. O Apocalipse não acaba na condenação, o Apocalipse não acaba na destruição, o Apocalipse não acaba no sofrimento de toda a humanidade. O Apocalipse acaba quando chegaremos às mansões celestiais. O Apocalipse acaba quando Jesus nos traz de volta para o Éden. O texto da carta aos Efésios está dizendo que é o vencedor. Quem é o vencedor? O vencedor é aquele que se arrepende. O vencedor é aquele que se converte. O vencedor é aquele que volta ao primeiro amor, aquele que voltou ao primeiro amor, aquele que se converteu de suas práticas ruins, aquele que voltou a ser uma igreja fiel. Ele está dizendo, ao vencedor, ele vai trazer de volta para o jardim do Éden e vai dar da árvore da vida. Irmãos, que final glorioso Jesus tem para nós. Que final esperançoso a palavra de Deus tem para mim e para você. O final não é sobre desesperança. O final não é sobre bestas, o final não é sobre dragões, o final não é sobre o anticristo, o final é sobre o jardim do Éden. O final aponta lá para o começo, o final aponta para uma esperança, para a criação, aonde nós nos assentaremos novamente à mesa, com Abraão, com Isaac e com Jacó. Quando Jesus voltar nos ares, a sua igreja será arrebatada, e nós vamos receber da mão do Cordeiro de Deus, do fruto da árvore da vida, irmãos. Essa é a esperança da igreja. Ao vencedor não é destruição eterna. Ao vencedor não é sobre caos e destruição. Ao vencedor voltará para o paraíso, voltará para Deus, voltará para a esperança final. Quem são esses vencedores? Aqueles que se arrependem e voltam para o primeiro amor, aqueles que retornam para o Mestre, aqueles que retornam para essa tão grande esperança. Essa igreja, a igreja de Éfeso, enfrentava grandes tribulações, irmãos. A igreja de Éfeso era uma igreja que vivia numa cidade de muita idolatria. A igreja de Éfeso era uma igreja que tinha que enfrentar grandes poderes do seu tempo. Os historiadores vão dizer, preste atenção nisso, eu estou terminando. Os historiadores vão dizer que o imperador, ele ia de vez em quando, pastor Abimael, lá na cidade de Éfeso, e chegava até o templo da deusa Artemis, e exigia que todos o adorassem como Deus. Só que essa igreja permanecia fiel, permanecia resistente aos espíritos do anticristo, permanecia fiel à palavra e à sã doutrina, e lutava contra os nicolaítas, contra aqueles que eram imorais, contra aqueles que pregavam falsas doutrinas, contra aqueles que se diziam apóstolos e ensinavam coisas erradas. Só que essa igreja estava caindo num erro, irmãos, que eu e você, nenhum pastor, né, pastor Abimael, nós não estamos a salvo desse erro. Ouça isso, já vou terminar. Nós não estamos a salvo desse erro.
Eu e você precisamos estar atentos. Qual é o erro, pastor Abimael? Que até um pastor, qualquer cristão, não só até um pastor, né? Mas um pastor também poderia cair. Legalismo. Trabalhar, obra, dedicação, e perder o primeiro amor. E perder a essência do amar. Por que eu faço? Porque eu me dedico. Porque eu me entrego. Jesus fala para nós nessa noite: eu só tenho uma coisa, Éfeso, contra você. Você esqueceu o primeiro amor. Você esqueceu de amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. E ele diz: olha lá para onde você caiu, volta correndo. Porque se você voltar para onde você caiu, se você voltar ao primeiro amor, você vai ser o vencedor. E ao vencedor, ele dará da árvore da vida. Que eu e você, meu irmão e minha irmã que está me escutando nessa noite, possamos um dia nos encontrar lá na glória. E quando nós nos encontrarmos lá na glória, possamos eu e você receber do fruto da árvore da vida, receber do fruto da salvação eterna. Mas para esse dia chegar, e até esse dia chegar, nós precisamos voltar ao primeiro amor, voltar à essência, voltar a se arrepender. Como está o nosso coração nessa noite? Como está o meu e o seu coração nessa noite, irmão?